Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, tem o botão inscrito, inscreva-se. Confirma aqui embaixo a tua inscrição. Amanhã tem transmissão do jogo do Vasco aqui em Grêmio e Vasco. É realmente direto de Chapecó, um jogão de bola para você acompanhar aqui no canal. Tá certo? Então, confirma aqui embaixo a tua inscrição, deixa o like também no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é parceira aqui do canal, patrocinadora aqui do canal, patrocinadora do nosso Gigante da Colina também. Ó, para amanhã, a Betfair mandou uma super promoção. Amanhã ela tá pagando 4,0. Significa isso. Se você fizer R$ 1 de aposta, vou dar esse exemplo aqui, básico, o Vasco marcar um gol, você ganha 4. Apostar um, você ganha 4. Se você casar R$ 10, você ganha 40. Ou seja, se o Vasco marcar 2 gols, dobra. Então, vá lá na Betfair aqui pelo canal, link fixado, os dois links, tá? O primeiro link é o link da inscrição, o link de baixo Vasco e Grêmio é o link da promoção, então uma super promoção, corre lá na Betfair, é limitado, tá? O link é só pro jogo de amanhã do Vasco com o Grêmio, você pode apostar hoje, fazer a casadinha hoje, é muito legal, muito bacana, valeu gente? Então, corre lá, não fique de fora dessa não. Falando do jogo agora, jogo Vasco e Grêmio amanhã, realmente um jogo embaçado. Eu peguei aqui, eu abri esse vídeo para falar do jogo, tá? Porque tem questão da arbitragem, tem o Grêmio, tem jogador perigoso, quero falar do Soteldo, tem retorno também lá no Grêmio, né? Carvalho, ele ficou suspenso no jogo contra o Corinthians do Grêmio e agora vai reforçar o Grêmio contra o Vasco. Então, é um grande jogador, é um bom jogador, na verdade. E o Grêmio que tem jogadores como João Pedro, Gemerson, Rodrigo Eli, Reinaldo, Vila Sante, Dodge, Cristaldo, Edenilson, Pavão e Soteldo. Eu quero comentar sobre esse último aqui, Soteldo. Vocês lembram muito bem que ano passado, né, o Soteldo pertence ao Grêmio, né? Ao Grêmio, não, ao Santos. Ele foi emprestado para o Grêmio e tal. É um grande jogador, é um bom jogador. Assim, ano passado, vocês sabem lá o episódio que ele pisou na bola, abusando do Vasco e tal, naquele Santos e Vasco, na Vila Belmiro. Eu estava presente, né? Fiz a transmissão do jogo, deu muita confusão aquele jogo, até por conta disso. Daí, eu quero falar da parte técnica, porque o ataque do Grêmio com o Pavão e o Soteldo é um ataque rápido, é um ataque leve. O Soteldo é muito habilidoso, consegue chegar no fundo, consegue fazer bons lances. O que me preocupa é o sistema defensivo do Vasco, porque é uma zaga lenta, é uma zaga pesada com o Maicon e o Léo. O Léo é até um pouco mais rápido. Se o Vasco colocar o Léo firme em cima do Soteldo, ele não vai conseguir se criar não, mas tem que jogar firme. Se der espaço para ele, ele vai criar, ele vai realmente atazanar a zaga do Vasco ali, porque o cara é habilidoso, o cara é rápido, o cara sai pro jogo. Essa é a grande realidade, não tem história, não vou ficar contando história achando que vai ser fácil não, porque esse jogo contra o Grêmio vai ser um jogo difícil. Tá? Abre o retorno, aí o Vasco abre o retorno com 23 pontos, com um jogo a menos, o Vasco precisando somar mais pontos no campeonato para brigar por vaga na Libertadores, é isso que eu tô mirando aqui no canal, tá? Então, tem que ter muita atenção com o time do Grêmio. Repetindo aqui o provável: João Pedro, Gemerson, Rodrigo Eli, Reinaldo, Vila Sante, Dodge, Cristaldo, do Edenilson, Pavão e Soteldo. E aí cabe ao Carvalho, né, também no banco de reservas aqui, deve entrar no time titular. Vamos ver o time do Renato Gaúcho, né, que vem para esse jogo com o Vasco. Vamos ficar atento e ligado. Só para falar do nosso adversário, que é sempre importante, tá certo, gente? Sempre importante. Já o Vasco, tá, vai contar com 2 jogadores craques, né? O retorno do Dimitri Payet e o reforço do Coutinho, né? O Coutinho que deve começar o jogo contra o Grêmio no meio-campo. Tá? O Coutinho deve começar o jogo no time titular, o Emerson Rodrigues também, aberto pelo lado direito, porque o David vai jogar aberto mais uma vez pelo lado esquerdo. Vou passar a provável time do Vasco aqui: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga Maicon e Léo e Lucas Piton aberto pelo lado esquerdo. O meio-campo com Hugo Moura, Cocão e Coutinho, né? Jogando ali literalmente ali no meio, né, jogando mais. O Payet, exemplo, ele joga aberto pelo lado esquerdo, posição do David aqui no time titular. Já o Coutinho não, ele consegue jogar ali no meio, criando as jogadas, articulando jogadas, abrindo bons passes para os laterais, que tem, o Piton faz excelente ultrapassagem, o Paulo Henrique também. Então, nós temos 2 laterais pontas, né? Laterais modernos do futebol mundial, tá? E o Verratti, nosso centroavante. Então, assim, Coutinho no meio campo, Emerson Rodrigues aberto pelo lado direito, só para finalizar a escalação, David aberto pelo lado esquerdo e o Verratti, nosso centroavante, como vocês sabem. Assim, a zaga do Grêmio também vai sofrer, porque o Emerson Rodrigues é um jogador muito veloz, consegue chegar bem na linha de fundo, fazer bons cruzamentos. Foi a impressão que ele passou no jogo passado, né? Entrou bem no time contra o Atlético Mineiro
e levou o perigo. Então, vamos ficar atento e ligado nesse atleta. Já repetindo aqui a questão do Payet, é aquela situação, né? Nós temos dois craques, um em cada tempo, para não correr risco. Se os dois tiverem que jogar juntos, que seja realmente naquela situação. O Vasco precisa demais do jogo, precisa demais da vitória, tem que correr atrás do resultado. Aí tudo bem. Agora, tirando isso, dá para segurar, coloca um em cada tempo para não correr risco de perder nenhum jogador por lesão. Né? Eu acho que o técnico Rafael Paiva está tendo esse cuidado e é um cuidado muito importante, tá certo? O que mais me preocupa para o jogo de amanhã, e não é novidade para ninguém, até porque eu já gravei falando sobre isso, gente, é a arbitragem, tá? A arbitragem. Amanhã quem apita o jogo é o Paulo César Zanovelli da Silva. O assistente número 1 é o Vitor Hugo dos Santos, assistente número 2, Celso Luiz da Silva, e o VAR é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Esse aqui, então, é o cara que mais me preocupa. Quando eu falo disso aqui, quando eu reclamo aqui da arbitragem, eu reclamo que, um exemplo, durante a semana, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, reclamou demais da arbitragem. Isso acaba pressionando a arbitragem para esse jogo. Tá? O Grêmio reclamou da arbitragem a semana inteira. Você acha o quê? Que os árbitros não sabem disso? Que o CNM não assistiu o jogo? O CNM é o chefe de arbitragem da CBF. Então, assim, eu sei que o Vasco é o clube que leva mais prejuízos com árbitros. O VAR não chama. Quando o Vasco marca um gol, não sei se vocês já assistiram, já viram, com certeza. É uma novela para o VAR confirmar o gol do Vasco. Os gols, né, do Vasco. É uma novela. É realmente uma situação para a gente ficar atento e ligado. E daí, escala árbitro polêmico, VAR polêmico, e não querem reclamação. E não querem pedido de cuidado. Porque eu sou a favor da seguinte questão. Árbitro de futebol deveria também passar pela zona mista. Responder perguntas. Tem que assumir responsabilidade. Porque assim, o árbitro erra e tá tudo certo. Ele entra no carro dele, vai pro hotel, depois vai para casa e está tudo certo. O árbitro responsável, assim, os responsáveis pelos jogos, por comandar jogos, eles simplesmente não falam nada. Não acontece nada com a arbitragem no futebol brasileiro. Mas nada mesmo. E assim, eles influenciam os resultados dos jogos. De maneira direta, gente. Então nós temos que levantar essa bola. Acho que a comissão de arbitragem, acho que os árbitros precisam falar. Precisam se explicar também. Eu estou falando isso antes do jogo, tá? Até por conta de um se liga aí para a CBF, porque depois não adianta chorar pelo leite derramado. Porque aí já foi. Aí é mais um prejuízo, aí tem que pensar no próximo adversário, aí é sempre aquele mais. Então assim, vamos levantar essa parada antes dos jogos, ficando bem atento aí com a escala de arbitragem da CBF, porque temos bons árbitros no futebol brasileiro, porém, eles escalam nos jogos do Vasco sempre os mais famosinhos, né? Os que prejudicam mais o Vasco. É sempre aquela figurinha carimbada. Você conhece muito bem, vocês sabem muito bem. Tá? Então, abri o vídeo de hoje falando mais do jogo, falando mais da arbitragem, do jogo no total, tá? Até porque hoje o dia vai ser cheio. Tô apurando algumas situações aqui acontecendo no Vasco para trazer para você hoje durante o dia, tá certo? Mais uma vez peço sua inscrição aqui embaixo, seu like também no vídeo. Vamos com tudo, vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.